verso 21, capítulo 27 do livro de Mateus, no verso 21, que assim diz: de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus é apta, para instruir na reta justiça, para nos ensinar. Aqui nós vemos um homem que era condenado e que tinha a sua culpa. Ele não era condenado em vão, injustamente. A Bíblia diz que ele era um homicida e ele estava condenado ali talvez à morte, E Jesus sendo também ali preso, também ali preso, os dois foram colocados diante do povo para ver qual dos dois o povo queria que soltasse. Então, a opção foi por um homicida, e que Jesus fosse crucificado e liberado Barrabás. Olha, Jesus também, lá na cruz, do seu lado direito, do lado esquerdo, havia dois ladrões, um da direita e um da esquerda, ambos também condenados à morte. Mas Jesus livrou o da direita, que o aceitou, que reconheceu ser ali um transgressor, um pecador. Então, Deus é esse. Ele muda a sentença, ele muda o veredito contra nós, ele muda o veredito contra a humanidade. A resposta que você precisa, ela não vem da boca de um homem, ela vem primeiro da boca do Senhor. O Senhor muda a sentença de condenação, o Senhor muda a sentença contrária, o Senhor muda a condenação à morte, o Senhor muda a situação adversa, o Senhor muda o diagnóstico. Quantas vezes temos experiência de que pessoas foram desenganadas pela medicina, mas para Deus não há impossível. Nós vemos Jesus mudando a situação de Lázaro, que estava morto, e no quarto dia ele foi ressuscitado. Então, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele age contra as evidências humanas, as lógicas humanas, e ele está acima da ciência, ele está acima da filosofia, ele está acima das religiões. Quantos querem enquadrar Jesus numa religião, mas Jesus está acima da religião? Quantos querem enquadrar Jesus numa filosofia, mas Jesus está acima da filosofia? Você vê o Deus, porque Jesus é Deus, ele sempre livrando, ele sempre redimindo, ele sempre absolvendo, ele sempre mudando a situação de condenação, a situação de morte, ele transforma em vida, a sentença de morte, ele transforma em absolução. Você vê Daniel sendo ali condenado a ser devorado pelos leões, e Deus vai ali com ele e muda a sentença dele, livrando-o da boca dos leões. Você vê Deus livrando Sadraque, Ananias, Azarias e Misael da condenação de ser queimado numa fogueira. Que é a sentença terrível que é essa, da pessoa ser queimado vivo,
né? 3 homens, mas eles tinham uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que criam em Deus, que invocou o seu Deus, que invocou o Deus que criou os céus, a terra, esse imenso universo. Então, a palavra que nós precisamos, ela vem da boca do Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, ele se deixa achar, e ele dá a resposta. A resposta dele é que prevalece. A resposta dele é que prevalece. Homens condenados à morte foram livres. Você vê também num cerco ali de Jerusalém, o povo condenado a morrer de fome, porque a cidade fora cercada. E veio ali o profeta e falou assim: amanhã vocês terão comida em abundância. Serão vendidos aí grãos por centavos. E o capitão da guarda falou: nem se Deus abrir a janela no céu, isso vai ser possível. E o profeta Eliseu fala com ele, falou assim: você vai ver e você não vai comer, porque você não creu. E no dia seguinte veio a notícia que todo o exército contrário estava desbaratado, e os portões foram abertos e o povo saiu correndo, e esse capitão foi atropelado pela multidão e morreu, porque não creu. Então, a palavra de Deus nos leva a crer no impossível, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso quer dizer, ele pode todas as coisas. Ele derrotou um exército de Faraó, ele dizimou o exército de Faraó, que quis também atravessar o mar que Deus abriu para o povo hebreu passar, para os judeus passarem. Ele fecha o mar para os seus inimigos e abre para os seus amigos. Então, ele dizima exércitos contrários, ele faz calar a boca do acusador. Ele muda a sentença de morte em vida. Ele muda o diagnóstico perverso ali que fala de morte, de vida encurtada, ele transforma em vida longa. Ele desbarata exército, ele muda a notícia ruim em boa notícia, ele absolve o pecador, aquele que é transgressor, aquele que merece uma sentença de condenação, ele absolve. É o justo pelos injustos, ele se deu em favor desta causa, para todo aquele que nele crê. Então, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Se você colocar a sua esperança, a sua fé no nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, ele vai transformar a má notícia em boa notícia, a condenação em absolvição. Nós nunca devemos, servindo a Deus, aceitar uma situação adversa. Vem a notícia ruim, mas você eleva a Deus a notícia ruim e ele vai mudar a notícia. Ele vai transformar em bênção, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nunca lamente por algo que parece negativo, que parece de derrota, mas coloque as suas orações, todas elas diante de Deus. Faça-se conhecidas as vossas orações, todas as vossas orações diante de Deus, porque o Deus a quem professamos, ele muda a história, ele muda, né? Ele mudou a condenação da humanidade em absolução, em redenção, então, de todo aquele que nele crê. Então ele age por fé, não entre na fala daqueles que murmuram,
daqueles que lamentam, daqueles que choram sem esperança, porque o Senhor nos cobriu de esperança. O Senhor, Ele ressuscitou o filho da viúva. Olha bem, vinha uma multidão com o filho da viúva morto, e todos ali choravam, todos ali se lamentavam, e mais ainda a viúva, porque naquele tempo não tinha previdência social, era o único filho, o filho único da viúva, que era a esperança do seu sustento. E ela, aí vem uma multidão, vem seguindo Jesus, uma multidão que louva, que está em alegria, que está em regozijo, que está em voz de triunfo, e ali cruza com a multidão que chora, com a multidão que lamenta, com a multidão da morte. A vida se cruzou com a morte, e a morte, ela recebeu vida, porque Jesus para o funeral e ressuscita o filho da viúva. Jesus é o Espírito vivificante. Aquele que estava morto revive. Aquele que estava sem esperança passa a ter esperança. Aquele que estava sem solução passa a ter solução. Aquele que estava numa sentença de condenação, uma sentença de morte, passa a ter uma sentença de absolução, uma sentença de vida. Olha, tudo que você olha na Bíblia é Deus mudando a situação adversa em situação favorável, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor já colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém vai poder fechar. Então nunca pense que você tem diante de ti uma porta aberta ou uma situação que não possa ser revertida, ou uma situação que não possa ser mudada. Ele muda a situação, ele muda a condenação, ele tira um homicida do cárcere, da condenação, e o coloca em liberdade. Barrabás não entendeu nada. Talvez também não é para você entender, mas as suas mãos que estavam atadas na situação adversa, seja livre agora. Seja livre agora. E é por fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Por quê? Porque ali estava Jesus, porque ali estava o Senhor, aquele que perdoa as iniquidades, aquele que transforma a água em vinho, aquele que transforma a situação de derrota em vitória, que transforma a morte em vida, que transforma o pecador em alguém que é santificado, em alguém santo. Aquele que estava sem honra, ele passa a ter dupla honra. Ele muda a situação, ele muda aquilo que não é naquilo que é e que deve ser segundo a sua graça, segundo o seu poder, segundo o seu ministério, o ministério da ressurreição, o ministério de ressuscitação, de pega as enfermidades, as doenças, levou para ele, pegou as derrotas, aquilo que lhe era difícil, aquilo que era difícil para você, ele levou para ele, e ele te coloca na situação de você ser regozijante e receber a bênção de Deus, receber a transformação de Deus. Nunca tenha uma má notícia por má notícia. A Bíblia diz que o justo não temerá por má notícia. O justo não temerá por má notícia.
As pessoas às vezes acordam à noite com o telefone chamando, pensam coisas ruins. Não, vem boa notícia para você, é boa notícia para mim. Você que ama o Senhor, entregou a sua vida para o Senhor, que crê na sua palavra, que sabe que Jesus está acima de religião, de governos, de filosofias, de doutrinas. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima de nós, acima da nossa cabeça pequena, para entender a grandeza e os mistérios de Deus. Então, foi o justo pelos injustos, a má notícia pela boa notícia, a condenação pela absolvição. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, esse é o Senhor, a maior autoridade do universo. Sempre ouça a voz do Espírito de Deus. Nunca vai pegando uma sentença proferida por homens como pronta e acabada, porque a palavra que prevalece é aquela que o Senhor fala, é aquela que o Senhor diz para você, é aquela que Ele diz para mim. Então, alegre o seu coração. Jesus é o advogado dos advogados, Ele é nosso advogado, Ele é o médico dos médicos. Quantas pessoas recebem notícias de que estão enfermos, de que não tem mais solução, e entram na pior situação, pior ainda do que a doença, na desesperança, no desespero, no choro, na lágrima, como se não houvesse socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não se aparte dele, mas fique com ele. Ele muda aquilo que te parece desfavorável, aquilo que limita você, aquilo que paralisa você, aquilo que condena você. Ele faz nós levantarmos a cabeça e olhar para os montes, não é? Olhar além das nossas possibilidades. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que vão é o socorro do homem, porque o homem usa ciência, usa peritos, doutores, mas o Senhor está acima disso, está acima de todos eles, está acima de todos nós. Invoca o Senhor enquanto se pode achar. Eleve os seus olhos para o alto, Esse alto é além das possibilidades humanas, porque Ele transforma as possibilidades, as impossibilidades humanas em possibilidade. Quem poderia fechar a boca de leões? Quem poderia apagar o poder do fogo? E ali com os três na fogueira, ainda ele se coloca ali também junto. Havia um quarto homem na fornalha. Há um homem que te guia, há um homem que te provê, há um homem que te dá vitória, há um homem cujo nome é sobre todo nome, que advoga as suas causas e transforma a situação desfavorável em situação favorável, transforma a má notícia em boa notícia, que eleva a nossa esperança em algo sempre melhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Toda situação que limitar você, em nome de Jesus, seja agora mudada a sentença, seja mudada agora a voz da condenação, seja mudada a desesperança, seja mudada a morte em vida, em nome de Jesus, a derrota em vitória, a tristeza em alegria, a depressão em regozijo, em nome de Jesus. A sentença proferida por homens desfavoráveis seja agora mudada, seja mudada, seja mudada, no nome de Jesus. Aquilo que estava parado pela voz dos homens, em nome de Jesus, seja agora mudado, favorável àquele que crê, favorável ao povo de Deus,
e é no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe e te dê vitória, amém, em nome de Jesus.